Você já sentiu aquele vazio logo após alcançar algo que tanto desejava? Aquela sensação de conquista que, em vez de trazer satisfação, deixou um gosto amargo, como se a recompensa não fosse à altura do esforço? Esse é o paradoxo da existência, que Schopenhauer ilustra como o pêndulo da vida. A pergunta é: se vivemos entre esses extremos, onde podemos encontrar a verdadeira paz? E o que realmente nos faz desejar tanto, se no fim parece sempre haver um vazio? Schopenhauer nos faz refletir sobre o mecanismo que governa nossos desejos e nossas frustrações. Por que buscamos tanto a satisfação, sabendo que ela pode nos deixar insatisfeitos? E o que nos leva a querer novamente o que já conquistamos, mesmo que o prazer tenha sido momentâneo? Schopenhauer aponta para a vontade, uma força cega e insaciável que nunca nos deixa descansar. Não estamos em busca de algo racional, mas somos movidos por um impulso primordial que sempre nos leva a mais. A cada conquista, o alívio é fugaz, e logo a roda gira novamente, nos empurrando para o próximo desejo. A cada nova satisfação, o desejo continua a crescer, como se fosse um ciclo sem fim. O filósofo Arthur Schopenhauer, em sua obra O Mundo como Vontade e Representação, descreve essa constante busca como a essência da nossa existência. Não importa o que conquiste, sempre há algo mais a desejar. E se a verdadeira paz nunca é alcançada, o que nos motiva a continuar buscando então? Vamos ilustrar isso com um experimento mental. Imagine um homem faminto, perdido no deserto, sua única obsessão sendo a água. O calor escaldante do sol e a dor de sua fome o consomem. Quando finalmente encontra um oásis e se sacia, a felicidade momentânea logo desaparece. Ele percebe que está longe de estar livre de sofrimento. O medo de predadores, o receio de não conseguir sair, substituem a ansiedade pela água. O que antes parecia um alívio, agora se torna uma nova forma de angústia. Este é o ciclo sem fim que Schopenhauer descreve. Pense também naquele que busca incessantemente o sucesso profissional. Ele trabalha dia e noite, acreditando que, ao conquistar sua promoção ou compra do carro dos sonhos, encontrará a verdadeira felicidade. Mas ao alcançar esses objetivos, uma inquietação sutil se instala. Agora, ele teme perder tudo o que conquistou, e o sucesso, antes visto como o ápice, revela-se apenas mais um degrau na escada do desejo. Já percebeu como a conquista nem sempre traz a satisfação esperada? Se isso ressoou com você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar explorando o que realmente move nossos desejos e como quebrar esse ciclo. E o que acontece quando não há mais desejos a perseguir? O filósofo Alan Watts apontou que a busca incessante nunca termina, pois sempre que alcançamos a vitória, percebemos que ela era uma ilusão. A questão então surge: e quando o desejo desaparece? O vazio existencial aparece. Quando não há mais objetivos imediatos ou conquistas, a vida perde seu brilho e o tédio se instala. O tédio, como Baudelaire disse, é o pior vício, pois nos faz desejar qualquer coisa, até a dor, apenas para escapar da monotonia. Freud explorou essa ideia em sua teoria sobre a compulsão à repetição, onde buscamos constantemente estímulos, até mesmo destrutivos, para escapar da inércia. Isso explica por que tantas pessoas sabotam suas vidas quando tudo parece estar indo bem. O amante trai, o empresário arrisca investimentos absurdos, e a sociedade nos pressiona a buscar sempre mais. Mas, como Schopenhauer nos alerta, tudo isso é uma ilusão. A publicidade nos promete felicidade eterna, mas logo o perfume perde a novidade. O carro vira um simples transporte e a casa se torna apenas mais um lugar comum. O grande desafio é encontrar uma saída desse ciclo. Será que há uma forma de escapar desse pêndulo? Ou estamos todos condenados a viver nessa dança sem fim, cegos pela vontade incessante de querer? A montanha foi escalada, mas o que resta depois de alcançar o topo?
A expectativa, muitas vezes, é mais vibrante do que a própria conquista. A jornada, com suas lutas e desafios, se torna o combustível, enquanto o destino alcançado nos deixa vazios, sem propósito. Isso explica por que tantos, ao atingirem seus objetivos, se veem mergulhados em um vazio existencial. David Foster Wallace, ao refletir sobre essa dinâmica, disse algo crucial. Você nunca vai encontrar paz sustentada se cultuar o seu próprio desejo. Ele o devorará vivo. Schopenhauer, com sua visão cruélula, foi ainda mais direto. Para ele, a vida não apenas nos nega uma realização duradoura, como também nos obriga a querer mais, para nos decepcionarmos repetidamente. Esse mecanismo cruel não se limita às conquistas materiais. Observe o amor, por exemplo. No início de uma paixão, projetamos no outro uma promessa de felicidade completa, uma imagem idealizada. Mas com o tempo, a fantasia vai se desintegrando e o que parecia perfeito revela suas falhas. O que antes era uma chama intensa começa a vacilar. Surge então a escolha: reiniciar o desejo ou procurar por outro foco para ele. Essa mesma lógica se estende à sociedade moderna, que nos empurra para o consumo incessante. O marketing não vende produtos, mas sonhos. O celular novo não é apenas um aparelho, mas uma promessa de status e conexão. O carro de luxo não é só um meio de transporte, mas uma identidade. E o corpo esculpido na academia deixa de ser apenas uma representação de saúde, torna-se uma armadura contra a insegurança. Mas uma vez conquistados esses objetos, o prazer evapora. O telefone perde sua novidade, o carro vira apenas mais um meio de locomoção, e o corpo perfeito nunca é suficiente. Então, surgem novas metas e angústias. Robert Sapolsky, neurocientista, explica que nosso cérebro é programado para desejar, mas não para desfrutar por longos períodos. A dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer e motivação, atinge seu pico antes de termos o que desejamos e depois despenca. Em outras palavras, o pico da felicidade ocorre na antecipação, não na posse. Mas e quando não há mais nada a desejar? O vazio toma conta. Sem estímulos ou desafios, o tédio se instala, como um veneno silencioso. A vida perde a textura, os dias se tornam repetitivos e a mente clama por algo novo para se agitar. Nietzsche, ao refletir sobre esse abismo, disse: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas e quando o porquê desaparece? Quando todos os desejos são saciados, mas ainda assim sentimos um vazio existencial? Baudelaire chamou esse estado de o pior de todos os males, pois nos força a confrontar a dura realidade. Não sabemos viver sem algo a perseguir. Assim, surge a pergunta brutal: estamos condenados a essa oscilação eterna? Ou existe uma maneira de escapar desse ciclo sem fim? Schopenhauer, com sua lucidez cruel, não nos oferece respostas fáceis. Para ele, a vontade, essa força irracional que nos domina, não pode ser domada. O máximo que podemos fazer é tomar consciência de sua tirania. E essa consciência, paradoxalmente, é tanto uma libertação quanto uma sentença. O que acontece quando vemos esse mecanismo operando dentro de nós? Inicialmente, surge uma revolta amarga, a sensação de estar preso em um jogo cujo resultado já está determinado. A cultura moderna nos ensina a buscar a felicidade como uma meta a ser alcançada, um prêmio reservado para aqueles que se esforçam o suficiente. Trabalhe mais, ame melhor, corra atrás dos seus sonhos. Mas os sonhos, na verdade, são armadilhas douradas. Prometem plenitude, mas só entregam mais fome. O filósofo William Irvine, estudioso do estoicismo, alerta que a sociedade lucra com a nossa insatisfação. Quanto mais infeliz você for, mais fácil será convencê-lo de que precisa de algo. E assim, seguimos, consumindo promessas embaladas, sem perceber que somos apenas engrenagens de um sistema que se alimenta da nossa carência.
A publicidade, por exemplo, não nos diz para ser felizes, mas para ser quase felizes. O suficiente para continuar correndo atrás de um ideal inalcançável. Você compra a viagem dos sonhos, mas logo descobre que o prazer estava no planejamento, não na experiência. Você conquista o relacionamento perfeito, mas sente falta da intensidade da conquista. Você chega ao topo da montanha, mas seus olhos já procuram outra elevação. Como ratos girando em uma roda, confundimos movimento com progresso. Mas e se tentássemos parar? E se desafiássemos essa dança e recusássemos o desejo? O tédio nos espreita, cruel e insidioso. Não é um simples aborrecimento, mas um estado existencial corrosivo. Kierkegaard, ao refletir sobre o tédio, disse que a pior tortura não é o sofrimento, mas ali a ausência dele. A dor nos dá um propósito, mas a falta de dor nos deixa perdidos. Talvez seja por isso que tantos busquem desesperadamente qualquer forma de distração. Redes sociais, jogos, entretenimento superficial. Melhor estar ocupado com trivialidades do que enfrentar o vazio existencial. Quando o ruído do mundo silencia, ouvimos nossa própria angústia, que nos lembra que, no fundo, não sabemos quem somos sem nossos desejos. Nossa identidade está intrinsecamente ligada ao que queremos. Pascal escreveu que a infelicidade do homem se deve ao fato de não conseguir ficar quieto em um quarto sozinho. No silêncio, nada nos distrai da nossa própria insignificância. Porém, há uma ironia nisso tudo. Quando compreendemos o jogo, já não jogamos da mesma forma. Ao perceber que a satisfação é efêmera e que o tédio é inevitável, começamos a rir das nossas próprias ilusões. E nesse riso, talvez exista uma libertação. Se o pêndulo não pode ser interrompido, talvez a única maneira de vencer seja aprender a dançar ao seu ritmo, sem a ilusão de que ele algum dia vai parar. Chegamos a uma encruzilhada amarga. Se o desejo nos condena à insatisfação e a ausência de desejo nos empurra para o tédio paralisante, onde está o refúgio? Schopenhauer não nos dá respostas fáceis. Ele não oferece atalhos, nenhuma solução reconfortante. Ele apenas aponta algumas rotas de fuga, mas todas elas têm o gosto da renúncia. O primeiro alívio, segundo Schopenhauer, encontra-se na arte. Não porque a arte nos ofereça uma saída definitiva, mas porque, por alguns momentos, ela nos permite transcender a roda da miséria humana. Quando nos entregamos a uma obra-prima, seja uma sinfonia de Beethoven, uma pintura de Caravaggio ou um romance de Dostoiévski, experimentamos uma suspensão do eu. Saímos de nós mesmos, esquecemos as inquietações mesquinhas e deixamos de lado as demandas implacáveis da vontade. A arte nos oferece um raro alívio, permitindo-nos contemplar a vida sem a necessidade de desejar mais. Mas, como tudo, a arte também tem seu preço. Ela é uma morfina de efeito breve. O concerto acaba, o último capítulo é lido e a pintura se torna familiar demais. E como um vício que nunca pode ser completamente satisfeito, precisamos de outra dose, outra fuga. Schopenhauer sabia que essa anestesia não poderia ser definitiva. Schopenhauer apontou um caminho mais radical, um caminho que poucos estão dispostos a seguir. A renúncia da vontade, a negação do desejo, uma fuga total do jogo da existência. Inspirado pelo budismo e pelo ascetismo cristão, ele sugeriu que a única verdadeira forma de escapar do pêndulo do sofrimento seria extinguir o desejo em sua raiz. Mas como alguém pode simplesmente parar de desejar? Como negar a essência de nossa existência, que é movida pelo impulso de querer, de possuir, de experimentar, de ser? Esse é o dilema daqueles que tentam seguir esse caminho. Poucos ascetas conseguem. Monges isolados, santos que renunciam às paixões terrenas, indivíduos que de alguma forma encontram uma forma de se libertar das amarras do querer. Mas para a maioria de nós, imersos no barulho incessante da sociedade, essa renúncia é quase impossível. Estamos cercados por estímulos constantes, por distrações,
lembretes contínuos de tudo o que nos falta. E há um detalhe cruel. O próprio ato de buscar a renúncia já é um desejo. O desejo de não desejar, o anseio por paz interior, por libertação, por uma existência sem sofrimento. Mais uma vez, caímos na armadilha da vontade. Quanto mais tentamos escapar dela, mais nos enredamos. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. O próprio esforço para silenciar o querer se transforma em mais uma manifestação dele. Nietzsche, que desprezava o pessimismo resignado de Schopenhauer, zombou dessa tentativa de fuga. Para ele, a vida não deveria ser negada, mas afirmada em toda a sua dor e caos. Se estamos condenados ao pêndulo, que dancemos com ele, que abracemos o sofrimento como parte inescapável da existência e que nos lancemos ao querer com a consciência de sua frustração inevitável. Se desejamos escapar desse ciclo, talvez a única forma de liberdade seja aprender a dançar com o pêndulo, sem a ilusão de que ele algum dia vai parar. Chegamos a uma encruzilhada amarga. Se o desejo nos condena à insatisfação e a ausência de desejo nos empurra para o tédio paralisante, onde está o refúgio? Schopenhauer não nos ilude com respostas fáceis. Ele não oferece atalhos nem promessas reconfortantes. Ele apenas aponta algumas rotas de fuga, todas carregadas de renúncia. Mas, como tudo, a arte tem seu preço. Ela é uma morfina de efeito breve. O concerto acaba, o livro se encerra, a pintura se torna familiar. E como um vício que nunca pode ser completamente satisfeito, precisamos de outra dose, outra fuga. Schopenhauer sabia que essa anestesia não poderia ser definitiva. Então, o que você acha? Estamos presos ao pêndulo da vida ou existe uma forma de quebrar esse ciclo? Se você gostou da reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que também precisa ouvir isso. Vamos continuar questionando e aprendendo juntos.